Olá, meu nome é Hermes e vamos ter uma conversa sobre uma pergunta-tema aqui, que é a seguinte: por que durante a evolução da administração busca-se incorporar conceitos relacionados a tarefa, pessoas, estrutura, tecnologia e ambiente? E essa pergunta vai ser debatida, né, durante o tempo da nossa conversa aqui, mais focando na tarefa, pessoas e estrutura. Bom, então, as fases anteriores a essa que a gente vai conversar aqui seriam uma fase teocrática, mais relacionada a Deus, né? E teve também uma época que era mais empírico-prática, relacionada mais à influência sobre os métodos das tarefas. Depois teve a fase pré-científica, que seria pré-método. E agora sim chegamos na científica, né, que é da metodologia de realizar as atividades e como organizar as organizações em si. Bom, e a metodologia, ela é da seguinte forma, então: tarefa, pessoas, estrutura, tecnologia e ambiente. Bom, e agora para cada tema aqui eu escolhi 2 autores, né, para falar sobre eles um pouco e como eles se relacionam ao tópico. Bom, na administração científica eu escolhi Taylor, né, que englobaria a parte de tarefa, e também Drucker também estaria nessa parte de tarefa também com a área mais neoclássica ali. E depois em pessoas eu escolhi das relações humanas o Mayo, e depois também o comportamental com Simon. Depois estrutura, a escola clássica com Fayol, e depois também a burocrática com Weber. E esse seria o foco da nossa conversa, então. Os estudiosos e autores que vão nos basear, nos dar um alicerce para conversar sobre isso. Bom, em relação a Taylor, o que era, digamos, um dos focos dele, né? Era administrar com um modelo, né? E também relacionar ao homens econômicos, né? Quanto mais eu pago, mais a pessoa deve trabalhar, né? E seria uma organização, racionalização do trabalho, né? Que também ele se focou em estudar os tempos e os movimentos, né? Para ter divisão e subdivisão dos movimentos necessários à execução de cada tarefa pela observação da execução de cada operação de cada operário. Ter também a padronização, o estudo da fadiga humana, né? Essas coisas que o Taylor focou bastante. Que através dos estudos dele, né, chegou que alguns tópicos que é bastante importante seria o planejamento, né, critério individual do operário, métodos baseados em princípios científicos, o preparo também, selecionar cientificamente os empregados, preparar, treinar, organizar, o arranjo físico, também a parte do controle, confirmar que o trabalho está sendo executado como previsto, né? A execução, atribuições e responsabilidades, gerente planeja, operário executa. Seriam esses, então, digamos, o foco do Taylor. Então, agora vamos falar do Peter Drucker, que ele faz uma releitura do Fayol, né? Que é, bom, vamos lá. Os pressupostos que ele faz é assim: retomada dos postulados clássicos, retomada dos estudos das funções administrativas, ênfase em objetivos e resultados, conceitos muito ecléticos, ênfase na prática administrativa. Então essa foi a ideia do Drucker. E com essa abordagem, o que ele tenta fazer, né? Ele tenta fazer uma conceituação diferente das funções, né? Que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Bom, agora vamos para outro tópico, né? Que seriam pessoas, né? Que é a escola humanas com Mayo.
Bom, então Elton Mayo trabalhou sobre algumas temáticas. Então, trabalhadores são criaturas sociais e complexas, focado em produtividade, motivação, satisfação, que tem correlação com que seria algo mais comportamental, né? Social também, que tem algumas sanções, às vezes são necessárias, uma influência positiva, né? Bom, também tem o comportamento, tem influências no estilo de supervisão, né? Visiona tem um impacto sobre o colaborador. E foi o Maio também que colocou em pauta os grupos informais, né? Na organização, né? Por afinidade ou por outras questões do ambiente também. E o Maio fez uma contraposição, né, ao Taylor, que o Taylor tinha o homens econômicos e o Maio vem com o homem social, né, que seria a busca de compreender a comunicação, a interação da tarefa, trabalhador com a sociedade. Seria mais como o colaborador se correlaciona, né, com a sociedade, como um todo, com grupos formais e informais. Mas essa abordagem do Maio também gerou algumas críticas, né, digamos assim. A oposição, né, à abordagem clássica de Taylor, entre outros autores, mas também uma romantização, né, do trabalhador e com um enfoque mais manipulativo das condições que cercam o trabalhador. Agora vamos para estrutura, né? Desculpe, continuando, então vamos continuar na parte de pessoas, né? E agora vamos para comportamental, então, com Herbert Simon, que ele diz que toda tomada de decisão, né, que tem correlação de aspectos comportamento organizacional, que essa tomada de decisão ocorre dentro da mente, né, digamos assim, que ela leva em consideração alguns viés e que é preciso neutralizar esses viés quando eles são algo e que afetam demais a tomada de decisão. Bom, alguns pressupostos teóricos que ele faz. Objetivos individuais podem ser diferentes dos objetivos organizacionais, que é um tópico muito importante que nem sempre quem está executando a tarefa tem o mesmo objetivo da organização. E tem a estratégia, gestão das organizações aconteceria como um processo mental, né, e não tão técnico, né? E a mente seria o comportamento e buscar neutralizar esses viés excessivos para não prejudicar a tomada de decisão. Tem algo bastante prático nessa questão aqui, que as pessoas estão dispostas a cooperar desde que essa cooperação contribua para o alcance de seus objetivos pessoais, ou seja, nem sempre a organização está como primitivo satisfazer a organização, mas sim seus objetivos pessoais primeiro. Bom, e ao meu ver, assim, Fayol, ele tem um objetivo de análise diferente do Taylor, traçado paralelo, que o Taylor achava que quanto mais fosse remunerado o trabalhador, mais ele produziria, né? Já o Fayol aborda isso de uma temática diferente, que a remuneração financeira seria algo importante, a moral e a psicológica teriam que ser levado em conta para aumentar ou manter em alta a produtividade do colaborador. Sendo que Fayol estava apoiado, né, dos conceitos da escola clássica, né? Isso para se tratando de estrutura, né? E agora também na parte de estrutura tem a burocrática com Max Weber. Bom, e nessa parte aqui de burocracia, né, que tem alguns tópicos interessantes, né, que seria o tradicional, né, e a coerção da tradição,
o carismático seria a influência, né? E a burocracia seria o racional, né? Uma estrutura pensada, e o legal, né? Baseada na lei. Mas esse tipo de pensamento também, né? Tem vantagens e desvantagens, né? Apesar de traz maior eficiência, um atendimento padronizado, divisão do trabalho, mas também traz uma impessoalidade no relacionamento, hierarquização da autoridade, regras e procedimentos, mérito, especialização na administração e previsibilidade do funcionamento. Olá, me chamo Marcelo Silveira, sou formando do curso de Engenharia Mecânica. Depois do referencial teórico apresentado pelo Hermes aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da administração na formação do engenheiro. O que eu acho? Na verdade, um engenheiro mecânico, ele aplica os conhecimentos adquiridos durante o curso para a resolução dos problemas de forma analítica, né? Resumidamente. Então, o que eu vejo? No decorrer do curso, nos administrar da cadeira de administração, onde nos dá uma noção de como um administrador deve atuar na indústria. Agrupando esse conhecimento técnico em conjunto com o referencial teórico apresentado pelo Hermes, a gente tem uma noção boa de como surgiu esse processo, né? Desde os primórdios lá, quando iniciou a administração teocrática, né? Então, ela veio bastante mudando ao longo desse tempo, né? E o que a gente faz? A gente tenta pincelar, pegar as melhores, os pontos, ou, tipo, a parte melhor de cada um. E isso a gente leva, que a gente consegue pegar e levar para tentar aplicar dentro das empresas, né? Que eu vejo assim, o engenheiro mecânico, então ele não deixa de ser um administrador. Ele precisa ter uma boa visão sistêmica, né? Apurada em todas as áreas do processo produtivo, né? Então ele tem que ter uma boa visão de compras, de vendas, de produção, que no caso é o enfoque principal do engenheiro mecânico, né? Ele precisa ter uma noção boa de RH na hora de aplicar o conhecimento do profissional no lugar certo para ter um melhor aproveitamento dele. Ele precisa ter um bom conhecimento de finanças. Isso tudo ajuda a desenvolver o processo, né? Que na verdade ele quer produzir o produto em com melhor qualidade, ele quer aumentar a produtividade, ele tem que controlar os equipamentos, ele precisa controlar os estoques, tanto de matéria-prima quanto. Então, ele acaba caindo praticamente ele acaba lidando principalmente com planilhas e números do processo, né, produtivo. Ele realiza a gestão de custos, mão de obra, período de manutenção entre máquinas, dentre outros, né? Então, para fazer toda essa análise, a administração é muito importante. Esse conhecimento, essa bagagem que foi adquirida ao longo do tempo. O engenheiro mecânico ele precisa estar sempre atento às tendências de mercado, às tendências tecnológicas, né? Então, nessa parte tecnológica, tu está fazendo alguma atividade na tua empresa que tu está trabalhando, aparecer uma tecnologia que tu consiga implementar, isso é muito importante, porque tu vai agregar valor ao produto no processo final. Ele precisa estar atento à parte de legislação, né, na área de atuação da indústria que ele está trabalhando, para ele não estar trabalhando, né, em qualquer um desses pontos. Basicamente, o que eu vejo da administração voltado assim para o engenheiro mecânico, é isso. Ele tem que ter um bom entendimento de processo, ele precisa desenvolver e executar operações de controle, né? Executar planos de preventiva e corretiva, né, dos equipamentos, dependendo da empresa que ele está trabalhando, né? Ele precisa de coordenar pessoas do processo produtivo, gerenciar estoques, então, tanto de produtos acabados quanto de insumos, né? Agora eu vou passar a palavra para o Gustavo. Vamos ver o que ele acha, se é isso mesmo que ele vê, porque ele já teve com estágio. O que tu acha, Gustavo? É isso aí mesmo? O que tu acha? Pode ser alguma coisa diferente? Mas o que eu vejo é isso aí. Olá, eu me Valeu, chamo obrigado. Gustavo Fanfa. Então vou dar continuidade ao que o Marcelo estava comentando sobre a administração da indústria e elencar junto aos pontos que o Hermes também comentou sobre a cronologia no nosso dia a dia.
Exato, Marcelo, eu vi bastante coisa sobre administração no estágio, antes mesmo de estudar administração durante a faculdade. Isso, de certa maneira, é um problema, porque a gente quase nos forma engenheiro, está preparado para um estágio e não tem nada teórico de administração. E, atualmente, o âmbito principal, como tu mesmo, Marcelo, comentou, sobre a aplicação do engenheiro de analisar indicadores, analisar planilhas, é benéfico ao nosso dia a dia, porém é defasado o âmbito e o ponto de vista administrativo do engenheiro mecânico para gerenciar pessoas, atividades e administrar, ter uma visão macro de como o processo está decorrendo. Então, isso é uma defasagem dos nossos cursos, acredito que dos cursos de exatas, mas a gente pode ter certeza que o conhecimento, como o Hermes comentou, difundido em toda a linha cronológica, os princípios de administração científica, até os empregados hoje, deram um grande crescimento, e isso é totalmente influenciado na qualidade do produto que a gente desenvolve, nas operações que a gente desenvolve, na efetividade do trabalho e, consequentemente, da evolução como um todo. Não só de parques fabris, de manutenções, mas sim de novas tecnologias, de novas evoluções que vão fazer o mundo prosperar a partir daqui. Acredito, então, de maneira conclusiva, que a administração é muito importante e sem ela nossos projetos e a nossa parte técnica é realmente dificultada, então ela está aqui para ajudar e os conceitos devem ser bem estudados para ser aplicados de maneira mais suave, sem engessar processos e com certeza beneficiará um monte toda a evolução do mercado e da engenharia. Então agradeço aqui e encerro o nosso podcast. Muito obrigado, um abraço.